Você que se liga na Globo, vamos colocar nossos sonhos no ar. Vem aí novas histórias, uma nova programação, é o ano de ouro na Globo. E você, nosso convidado especial, é noite de Comebol Libertadores na altitude de 3.637 metros de La Paz, estádio Hernando Siles. Você já percebeu que tem um grande público, a torcida do Bolívar sempre comparece e o Bolívar venceu os 2 jogos que fez na Libertadores. O Flamengo empatou um, venceu o outro, vale a liderança do grupo. Estou aqui com o Maestro Júnior, com o Roger Flores. Tudo certo, Maestro? Bem, Luiz, boa noite a você, Roger, o pessoal que está com a gente. A gente está falando muito de altitude, né? Não podemos esquecer que é um time que joga bem organizado, tem bons valores, inclusive com 2 brasileiros. Verdade, o time do Bolívar que faz parte do Grupo City, lá do Manchester City, que é o fundo de Abu Dhabi. Dinheiro não falta, né, Roger Flores? É isso, Luiz. Boa noite, Júnior, o pessoal que está com a gente em casa. E o Flamengo com muitas modificações, descansando alguns jogadores. Mas no que eu entendi que o Tite pensou, ele vai tentar agrupar, né? Fazer com que esse time jogue muito junto, porque se espaçar fica muito mais difícil na altitude. Então, com 3 zagueiros, 6 jogadores no meio-campo ali quase, e um atacante que é o Bruno Henrique. Então vai ser um time muito compacto, muito juntinho. Muito bem, meus amigos. Então vamos fazer contato lá com o estádio Hernando Siles. Reportagem da Globo está presente. O Edson Viana vai trazer as informações, começando com as informações do Flamengo para o jogão desta noite. Edson! Oi, Luiz, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. O Flamengo bem diferente hoje em campo, apenas 3 jogadores que começaram o jogo contra o Palmeiras iniciam a partida de hoje. Rossi, Fabrício Bruno e também o Bruno Henrique. Na chegada aqui, o técnico Tite disse que a posse de bola, não usar bolas longas para tentar amenizar os efeitos da altitude, que deixa o jogo muito dinâmico. Ele e o Gerson falaram também da importância desse encontro entre 2 times que lutam pela liderança do Grupo E. Vamos ouvi-los. É um jogo onde quem ganhar fica na liderança, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e tem que entrar com a concentração máxima. É o líder da chave, Bolívar está fazendo uma grande campanha, nós também temos a necessidade de pontuar, de vencer. Eles sabem exatamente o grau de dificuldade que é. O ano passado, o Bolívar foi até as quartas de final e venceu os 4 jogos antes dessa fase. Aí, nas quartas de final, perdeu para o Internacional na altitude por 1-0, depois perdeu também em Porto Alegre, mas chegou até as quartas de final. Falar em classificação, vamos dar uma olhada na classificação desse grupo. É o grupo E da Comebol Libertadores. O Bolívar venceu os 2 jogos que fez. Você está vendo aí a classificação, olha. Tem 6 pontos o Bolívar. Venceu o primeiro jogo por 4-0, por 3-2 o segundo. O Flamengo empatou com o Milionários 1-1 e venceu o Palestino por 2-0 no Maracanã. Por isso tem 4 pontos. Os Milionários têm o ponto do empate contra o Flamengo. O Palestino não somou pontos e eles 2 se enfrentam amanhã no Chile, Palestino e Milionários. Aliás, é o jogo que fecha essa 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos voltar ali pro Hernando Siles? Vamos lá então, Edson Viana vai trazer as informações agora do Bolívar. Edson. Oi, Luiz, 2 dos principais destaques do Bolívar são brasileiros. Um deles, o atacante Chico da Costa, que é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols e deu 5 assistências, é líder nesse quesito, junto com outro brasileiro, o Bruno Sávio. 2 jogadores aí para a torcida rubro-negra e o Tite ficarem bem atentos, né, Luiz? Maravilha, Edson Viana. Os 2 brasileiros jogam muito bem, aliás. O Chico dos Santos fez 3 gols nessa fase de grupos da Libertadores, né? 2 contra o Palestino e 1 na vitória sobre o Milionários por 3-2. O Tite fala em posse de bola, Maestro e Roger. Com essa escalação, é uma característica que pode ser marcante, o Flamengo ter a posse de bola nesse jogo? Sem dúvida, Luiz, porque enquanto você tiver com a bola, naturalmente você não está correndo perigo, né? E além disso, o desgaste ele é muito menor. Você vê que você tem o meio-campo com o Gerson, o Igor Jesus, né? E também De La Cruz. Quer dizer, você tem um meio-campo com qualidade, né? E além disso, você tem um jogador que vai ser importantíssimo hoje, que é o Bruno Henrique, nas puxadas de contra-ataque. Não adianta ele querer ficar dando muitos piques, mas vai ter o momento certo para que ele possa usar sua velocidade. Roger, tem um componente sempre importante nos jogos da altitude, que o Bolívar, ou o time que joga na altitude, Strongest, etc., eles chutam muito de fora da área, especialmente na primeira meia hora, que a bola é mais leve, viaja mais rápido, engana o goleiro. Varia muito também. Tem que neutralizar essa tentativa. Tem que... E eu acho que é por isso, são vários pensamentos do Tite. Essa questão do bloqueio
dessas ações ofensivas de intermediária da equipe do Bolívar também é um pensamento do Tite, né? Quanto mais jogadores você tiver atrás da linha da bola, melhor você consegue fazer esse tipo de bloqueio. Mas essa compactação, essa agrupação do time com 6 no meio-campo, com os 2 alas com liberdade, né? A gente vai ter o Vinha e o Wesley jogando hoje, e com 4 jogadores por dentro, só o Bruno Henrique ali na frente, é muito claro essa perspectiva do Tite de ter um time muito juntinho, né? Que se você espaça o time num campo tão difícil, com uma altitude, você ter uma recomposição é muito mais difícil. 16 graus a temperatura em La Paz, é a temperatura padrão dessa época do ano à noite. Em La Paz, a torcida do Flamengo está presente, você vai vendo aí. É o seguinte, né? Chega lá, o aeroporto fica na cidade de El Alto, ou seja, a cidade do Alto, está 4.000 e tanto. Aí você sai, pega a tua malinha, começa a andar, dali a pouco, cadê o ar? Né? E algumas horas depois pinta uma dorzinha de cabeça e o Flamengo fez para evitar exatamente esses outros efeitos, né, que acontecem 3, 4 horas depois, chegou 1h30 antes do jogo, vindo de Santa Cruz de la Sierra, cidade que está apenas a 400 metros acima do nível do mar, que é a principal, inclusive, região metropolitana da Bolívia, a região de Santa Cruz de la Sierra. La Paz tem 800 e poucos mil habitantes, a região de La Paz ali tem algo em torno de 2 milhões de habitantes. A torcida do Bolívar está aí animadíssima, e eu lembro que os brasileiros em campo na Libertadores. Ontem o Grêmio ganhou, o Galo ganhou e agora há pouco o Fogão também ganhou. O nosso show do intervalo vai mostrar os lances, os gols de uma rodada que vai sendo muito positiva para os brasileiros e vitórias importantíssimas, como a do Botafogo agora há pouco contra o Universitário do Peru, né? Botafogo de 2 derrotas, tá vivo na Libertadores. Mesma coisa o Grêmio ontem, vinha de 2 derrotas e ganhou do Estudiantes lá em La Plata por 1-0, na chamada segunda batalha de La Plata, porque lá em 83 teve um jogo lá que entrou pra história, um empate por 3-3. São histórias. Como é que é? 5.000 torcedores na altitude de La Paz. Noite de Libertadores da América para você, vamos juntos! Flamengo jogando com a camisa preta hoje. Ficou bacana o uniforme do Flamengo, hein? Tá aí o De La Cruz, Vinha, menino Wesley tá voltando ao time hoje. Aí você viu o Igor Jesus, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Gerson. Desde a cirurgia começa jogando pela primeira vez o Gerson. E os jogadores do Bolívar, esse primeiro jogador aí é o capitão, o Justiniano, que é um dos volantes. Ó, os irmãos gêmeos univitelíneos, Jesus e José, ou Jesus e José Sagredo. O goleiro Lampe da seleção boliviana, 44 jogos de Libertadores. Você viu o primeiro brasileiro ali, que é o Bruno Sávio, aquele de barba ali, joga mais pela ponta esquerda. E aí está a arbitragem do jogo desta noite no estádio Hernando Siles, o principal estádio do país, o principal estádio da Bolívia, mas o City, que agora é do fundo de Abu Dhabi, né, do grupo City, vai ganhar um estádio novinho. Dizem que vai ser um grande caldeirão. E nesse embalo vamos nós, valendo a liderança do grupo, um jogo revestido de muita importância. E eu digo liderança do grupo porque ser primeiro do grupo significa que você vai enfrentar alguém que ficou em segundo em algum grupo na próxima fase e decidir em casa a sorte nas oitavas de final. Então é muito importante ser primeiro do grupo. Jogadores passando aí pelo protocolo do fair play. E vamos então com as informações, começando pelo Bolívar. O goleiro é o Carlos Lampe, muito experiente. Aí Savreda na lateral direita, Orejuela, número 44, os irmãos Sagredo, número 2 é o quarto zagueiro, número 4 Rossel, lateral esquerdo, número 2 é Jesus, Justiniano Salcedo e Ramiro Vaca, a trinca de meio, Patito Rodrigues, Chico Costa brasileiro, Bruno Sávio brasileiro, o trio ofensivo do técnico Flávio Robato, que é argentino. A arbitragem de Alexis Herrera, da Venezuela, com o Túlio Moreno e o Lubin Torrealba como seus assistentes. E Orman Delgado é o quarto árbitro. Você vê do lado direito ali o Silvio Truco, da Argentina. Ele comanda, pilota o árbitro de vídeo com o Nicolás Lamolina e o Jorge Antequera, que é boliviano, que é o assessor da arbitragem ali. Vamos confirmar agora a escalação do Flamengo com seu elenco.
milionário, digamos assim, muitos jogadores de Copa do Mundo em campo, independentemente de ser um time, digamos, diferente daquele considerado titular absoluto. Aí você vê o Gerson, hoje capitão do Flamengo, um dos remanescentes de 2019, claro, teve a passagem pelo futebol francês. Vamos agora para o sorteio chamado TOS. Justiniano está escolhendo o campo de jogo, vai lado direito do vídeo primeiro. Então o Flamengo vai dar o pontapé de início. Vamos confirmar a escalação do rubro-negro, que tem o goleiro Rossi, número 1. A defesa, então, com 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz. Me atrevo a dizer que o Léo deve jogar do lado direito e o Fabrício do lado esquerdo. O Igor Jesus e Nico de la Cruz, os volantes. O Wesley numa ala, Matias Vinha na outra. Gerson numa ponta, Vitor Hugo na outra. E o Bruno Henrique, provavelmente, de centroavante. Como não temos mais acesso aos treinos, né? Estamos aqui meio que deduzindo a distribuição tática e acompanha o raciocínio da Conmebol aí nessa distribuição que nós mostramos no vídeo. Informação que vem diretamente lá de La Paz. Torcida do Flamengo está presente, como sempre, em todos os cantos do planeta. E estamos por conta agora do Alexis